Bom dia, que bom que estarmos aqui nessa manhã, cantando louvores ao nosso Deus e podendo exaltá-lo. Já você viu aqui o Grace, você. Ok. Estamos aqui pela graça de Deus e podemos cantar louvores ao nosso Deus, como nós cantamos nessa manhã, foi um tempo joia, e uma coisa que a atenção de vocês aqui rapidinho. Nós não vamos demorar muito hoje, mas tem algo especial para nossas vidas nessa manhã, porque Deus, Ele está presente, Ele fala conosco, Ele tem um plano para as nossas vidas. Não entendemos todas as coisas, mas pedimos discernimento do Espírito Santo para nos guiar dentro do plano perfeito de Deus. Amém? Ok, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, nessa manhã, em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, perdão. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, vamos orar. Senhor do Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo aqui juntos, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, na ceia, esse tempo de comunhão. Pai, em nome de Jesus, continua comunicando conosco os seus pensamentos nessa manhã, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Te louvamos, te exaltamos e te damos a honra, a glória e o louvor agora e eternamente, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28 e 29. Está escrito, 27, 28 e 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha só, interessante, que nós estamos aqui pela graça de Deus, e cada um de nós temos um chamado diante de Deus. E muitas vezes, no nosso caminhar com Deus, no dia a dia, em algum momento das nossas vidas, nós paramos e fazemos uma autoavaliação, uma avaliação de nós mesmos. E muitas vezes nós ficamos até introspectivos, e muitos se afastam da caminhada com Deus, afastam de tudo e de todos, porque avaliam as suas vidas negativo diante de Deus e no dia a dia. E todos nós estamos sujeitos a esse tipo de avaliação negativa das nossas vidas. E muitas vezes nós não só nos avaliamos negativamente, como avaliamos as pessoas que nós relacionamos no dia a dia negativamente. Nós olhamos as pessoas e muitas vezes as desprezamos sem comunicar, mas no nosso íntimo. Como pode? Como pode Deus trabalhar em tal vida? Como pode Deus trabalhar em minha própria vida? Sabe, olha só a minha vida, olha só como estou, olha só a minha situação. Sabe, nós todos corremos risco de nos avaliar negativamente. E diante de Deus, nós temos um grande valor. Nós somos valorosos diante de Deus. Deus tem um plano em nossas vidas, tem uma chamada da parte de Deus. Estamos caminhando aqui na terra com os olhos da eternidade. Porque a nossa pátria, ela é celeste, é celestial. Nós caminhamos aqui pela fé. O autor de Hebreus falou em Hebreus capítulo 10, 38, o meu justo andará por fé. Romanos, Paulo, capítulo 1, versículo 16, 17, fala, eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus. Porque o justo viverá por fé. Nós vivemos por fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Convicções das coisas, sabe, as convicções do em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a certeza, deixa eu virar, a fé. Hebreus 11, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicções de fato que não se veem. E é o único meio que nós agradamos a Deus. Andando por fé. Andando por fé. E quando nós andamos por fé, olha, preste atenção. Quando nós estamos andando por fé,
nós não iremos nos avaliar negativamente, nem avaliar as pessoas negativamente. Porque nós vamos saber o grande valor que nós temos. Nós temos, sabe, em 2 Timóteo capítulo 1, Deus diz que não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação. Nós podemos abalar os céus. Nós podemos mudar coisas nesse mundo, nesse planeta, através das nossas orações. Olha o valor que nós temos. E o diabo sabe disso. O inimigo quer que nós vivamos negativamente a nossa vida com Deus, nos avaliando e avaliando os outros, andando na carne. E quando fazemos assim, nós não manifestamos fé, nós não agradamos a Deus. O justo viverá por fé. Nós temos grande valor diante de Deus. Nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito capítulo 2, versículo 14. Nós somos uma nação santa. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 8. O sacerdote real. Povo exclusivo de Deus. Nós temos algo a compartilhar. Os pensamentos de Deus, a palavra de Deus. Olha, o inimigo, ele sabe o grande valor que nós temos. E ele quer que nós vivamos uma mentira, falando que nós não somos valorosos diante de Deus. Que nós não temos valor algum nessa terra. Sabe, essa é uma mentira que vem do abismo e tem afastado muitos dos filhos de Deus da presença de Deus. Está compreendendo? Está compreendendo? Está compreendendo? Olha só como é a coisa tão sutil. Nós não necessitamos andar introspectivos. Podemos levantar nossa cabeça hoje e andar por fé, cabeça erguida, confiando em Deus, mudando as coisas que estão diante de nós pela fé, orando, alimentando a fé com a palavra de Deus. Olha, abra sua Bíblia comigo, em Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Interessante aqui de Juízes, porque quando Israel pecava, Deus trazia disciplina. Quando Israel clamava por um livramento, Deus levantava um libertador. Foi assim lá no Egito, na escravidão, quando o povo clamava, Deus falou para Moisés: olha, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, e vou levantar você, Moisés, será aquele que irá libertar o povo. Olha, essa foi sempre toda a história de Israel. Quando Israel afastava da presença de Deus, vinha tribulações, vinha juízo, e quando Israel clamava, Deus levantava um libertador. E eles trazia a libertação do povo naquele momento, naquela situação específica. Isso não significa que, quando nós estamos sendo atribulados, quando nós estamos passando por momentos difíceis, que nós estamos pecando. Não é isso propriamente que eu estou falando. Pode ser fruto de pecado, como também pode ser simplesmente uma fase da nossa vida que Deus está nos provando. Deus está nos provando, e a prova que nós passamos não é para a nossa reprovação, e sim para a nossa aprovação. Deus está sempre querendo nos aprovar diante dos homens, diante de Deus, diante dele. Sabe, então é interessante que nós entendamos que muitas vezes a pessoa está passando por uma situação, a pessoa fica julgando, avaliando e tomando juízes na vida dos outros. Fala, está passando porque está pecando. O pecado, sabe, não nos pode separar de Deus por causa da obra consumada. E a disciplina em Hebreus capítulo 12, a disciplina de Deus nunca é para nós pagarmos o pecado, porque o preço já foi pago e foi um preço único e por toda a eternidade, e esse preço foi o sangue de Jesus. A disciplina é para restaurar a nossa comunhão com Deus quando nós erramos. Mas não significa que quando nós estamos sendo atribulados ou passando por um problema é que nós estejamos pecando. Pelo contrário, pode ser um momento de prova. Um momento onde nós vamos guardar nossa fé, manter nossas convicções na palavra de Deus e depender exclusivamente do Espírito Santo da jornada que ele tem proposto para cada um de nós. Amém? Mas aqui em Juízes capítulo 3. Israel pisou na bola, veio aqui, e veio a disciplina. Israel ficou 18 anos debaixo do rei Eglon, dos Amonitas, juntos com Moabitas. E é interessante porque, para nós entendermos, porque os Moabitas e Amonitas são aqueles descendentes de Esaú.
aqueles meses que vieram depois, anos depois, contra Josafá, o rei de Judá, e para atacar Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20. Aqui, né, os moabitas e amonitas estavam com um espinho na carne de Israel em 18 anos. Deus permitiu que Israel ficasse debaixo do rei do amonitas e moabitas. E esse rei, né, lá em Juízes, capítulo 3, fala desse rei, né, o povo primeiro clamou e Deus levantou um homem chamado Eude, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Vamos ler junto. Tem que pegar a outra aqui que eu falei para a Maia. A partir do versículo 12. Depois de começar mais um livro para ele. Tem aquela grande coisa maior. Tudo bem. Vamos lá, aqui, vem comigo. Vou ler aqui então. Em Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 12. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, filho de Gera, né? Benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, ou seja, de 45 centímetros, e cingiu debaixo de suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem muito gordo. Está falando aqui, versículo 17, versículo 18. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e seguiu e saiu por ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de esculturas a pé de Gigal. E disse ao rei, tenho uma palavra secreta para dizer-te. Ó rei, o rei disse, cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude saiu a pôr um postigo. Saiu por um postigo, por uma sala diferente. Passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram. E eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram, sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não havia abrir a porta da sala, tomaram uma chave e abriram. E eis o Senhor estendido morto na terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Ele disse, segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos filhos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou um sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz durante 30 anos. Então o povo, 18 anos, debaixo do rei Eglon dos Moabitas. Aí Deus disse, aí o povo clama com o libertador. E Deus falou, ok, vou levantar um libertador. Um homem. Benjamim era a menor tribo de Israel.
Lembra que nós tivemos lá no Juízes capítulo 6, um homem de Benjamim também, outro homem, outro libertador. Mas especificamente aqui, o Benjamim era uma das menores tribos de Israel. E o libertador era um homem canhoto, que não era bem visto por judeus. O canhoto não era bem visto. Então Deus falou, ok, quer clamar um libertador? Aqui está o seu libertador. Aí o judeu, uau, Deus tem um libertador para nós. Uau, quem é esse libertador? Aí, por favor, aqui, concentra aqui comigo, né? Um libertador. Só um minutinho, nós vamos decorar, por favor. Aí o povo clama com o libertador. E Deus fala, ok, botamos o libertador. Eis um libertador para vocês. Aí o povo, o judeu falou, uau, temos um libertador. Aí, peraí, de Benjamim? Oh, não. Ele é canhoto? Oh, porque o canhoto não era bem visto pelos judeus. E Ehu, provavelmente, ele não tinha a mão direita. Provavelmente, ele tinha um defeito no braço direito. E ele era canhoto. Aí está seu libertador. Então, muitas vezes, olhando naturalmente, o povo pode ter desprezado esse libertador. Como pode benjamita e como pode ser canhoto? Mas aí está seu libertador. E ele fez um punhal de 45 centímetros de um côvado. E ele colocou do lado direito, do lado das suas vestes, do lado direito. E ele foi encontrar, ele falou, rei, aqui tem uma palavra de Deus para você. O irmão, ok, sai todo mundo, vamos para uma sala secreta, entrou na sala secreta, e qual é o recado que tem? Esse que Deus mandou. Ele veio caminhando para o lado do rei, o rei não desconfiou de nada, porque provavelmente ele não devia ter essa mão, né? E quando ele chegou, ele tirou a mão do lado direito, tirou o punhal, e o rei era tão gordo, que se fechou o cabo do punhal. E a gordura tomou conta. Aí deu tempo, enquanto o povo estava esperando, achando que o rei estava aliviando seu grito, o Ehu ficou a mula e foi embora, fugiu. E Deus trouxe um grande livramento através deste homem, Ehu, um canhoto benjamita. Então, muitas vezes, nós avaliamos nossas vidas e ficamos introspectivos, porque nós não valorizamos quem nós somos diante de Deus. Eu, provavelmente, mas como pode? Eis-me aqui, Deus vai me usar, então eu estou pronto, eu estou aqui disponível. Eu serei uma bênção na mão de Deus, eu fui. Os judeus, provavelmente, alguns carnais, no momento, podem julgar o Ehu negativamente, porque ele é benjamita e ele é canhoto. E às vezes nós tomamos essa atitude em nossas vidas, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nos relacionamentos que nós temos, seja com os amigos, seja com a família, ficamos julgando os outros negativamente. E nós julgamos carnal e não agradamos a Deus. Precisamos olhar cada um aquele que faz parte da família de Deus como um troféu da graça de Deus. Nós somos troféus, porque Jesus morreu a nossa morte por cada um de nós. O valor pago por mim foi pago por cada um de nós. E foi o mesmo preço, um preço incalculável. Foi o sangue de Jesus. Olha só o grande valor que nós temos. Olha só como nós somos importante para Deus. Não julga, porque Deus quer usar você e a mim. Talvez você e eu seremos um instrumento que Deus vai usar para fazer uma grande libertação em uma cidade, um país. Nós não sabemos. Ou nessa cidade, impactar essa cidade. Podemos ser um grande instrumento na mão de Deus. Não viva introspectivo. Como o nome daquela ave grandona? Avestruz. Né, com a cabecinha pequena. A hora que vê um perigo, o que ela faz? Ela enfia a cabecinha na areia, na terra, e deixa aquele corpão de quase 2 metros lá de fora, e a cabecinha, achando que está tudo escondido, está seguro. Aí vem o leão e come. E muitas vezes nós agimos como avestruzes em situações que nós passamos em nossas vidas. Nos avaliamos negativamente ou avaliamos os outros negativamente. Fala, como pode? Esse benjamita, como pode? Esse canhoto, como pode? É a pessoa que Deus quer usar hoje, é você e a mim.
Hoje, Deus quer nos usar para a sua glória. Mas às vezes nós colocamos a nossa cabeça para dentro de nós mesmos e falar, sabe, eu posso ficar em casa, ou ficar no meu quarto, ou ficar isolado, ninguém está notando, as pessoas não interessam, as pessoas não estão ali. Ei! Deus interessa pelas nossas vidas. Deus interessa por nós. Nós estamos debaixo das vistas de Deus. Em Salmos 32, 8. Nós estamos debaixo, tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Deus está aqui, Deus está presente em nossas vidas. Às vezes não tendo nada, nós temos tudo com Deus. Como é crucial que entendamos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 7. Está escrito o seguinte. 4, 7. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Olha, um vaso de barro, nós somos o vaso de barro. Deus é o oleiro. Em Jeremias capítulo 18, Deus é o oleiro. E às vezes sentimos fracos, pequenos. Sabe, as emoções, nossas emoções muitas vezes nos enganam. Nossas emoções às vezes falam e nos avaliam de maneira negativa, falando que nós não temos valor nesse mundo, nessa terra. E isso é uma mentira que vem do abismo, não podemos aceitar. Nós temos grande valor diante de Deus. Não ficamos introspectivos. Sejamos ousados, sejamos práticos no dia a dia com Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas, não sejamos avestruzes. Sejamos guerreiros da fé. Homens e mulheres que manejam bem a palavra de Deus. Olha, Deus colocou como vaso de barro que nós somos. Deus colocou, depositou em nós o Espírito Santo, o tesouro. Esse é o grande mistério de Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Deus habita em nós. Deus colocou o Espírito Santo, nos selou no momento que nós nascemos de novo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Fomos selados pelo Espírito Santo. Nós como um vaso de barro, cada um de nós. O Espírito Santo nos selou. Nós temos esse tesouro dentro de nós. Como vasos de barro. Ah, não, pastor, eu não sou um vaso de barro. Eu sou de cerâmica. Olha só, eu brilho mais. Tem gente que age assim. De porcelana. Eu sou de porcelana. Ei, somos todos vasos de barro. Ah, não, eu quero ver onde está escrito. A Bíblia está escrito. Isaías 64. Isaías 64. Olha lá comigo. Isaías 64. Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Está escrito. Isaías 64? Versículo 8. Isaías 64, versículo 8 está escrito. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Está escrito. Ó Deus, agora Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro. Somos obras das mãos de Deus. Por sua vida, nossas vidas. Nós somos obras das mãos de Deus. Deus nos fez como vaso nas mãos do oleiro. Nós somos hoje. E Deus depositou nesse vaso tesouro. Não mais nós vivemos. Cristo vive em nós. Olha só o grande valor que nós temos. Não seja introspectivo. Não avalie as pessoas pelos seus defeitos físicos. Como provavelmente os judeus avaliaram Eú. Sendo ele benjamita e sendo ele canhoto. E não é um defeito, ser canhoto não é um defeito, mas provavelmente ele não tinha uma mão, né, direita. Né? Mas
Porque a cultura fala que ele chatinho também. Exatamente. A cultura, então, mas foi um grande libertador que Deus usou. Não avaliamos, não julguemos os outros para não sermos julgados. Ande por fé. E quando nós andamos por fé, nós não vamos ficar nos avaliando, julgando negativamente, nem tampouco os outros. Pelo contrário, cada um de nós vamos ver o troféu da graça de Deus, um instrumento das mãos de Deus. Hoje, você e eu, nós somos um povo santo, um povo separado, um povo peculiar, um povo de Deus, lavados pelo sangue de Cristo. Olha só como nós somos. Peculiar porque nós podemos abalar os céus pelas nossas orações. Nós somos um povo, um corpo que é composto por vários membros, o qual cabeça é Jesus Cristo. Somos lavados pelo sangue de Cristo, fomos justificados, feitos novas criaturas. Somos a família de Deus. É o que está escrito, como vasos de barro nas mãos do oleiro. Nós somos. Deus quer nos usar hoje para a sua glória. Se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais os vossos corações. Estamos envolvidos com as coisas do nosso Deus. Uma obra que não se pode parar, porque é de Deus. Se você está sentindo meio perdido hoje, levante seus olhos para o alto, clame, e você verá que Deus tem disponível para você graça, misericórdia, amor incondicional, perdão, direção, unção. Deus tem um meio, uma saída para cada um de nós. Nunca será o fim. Para o nosso Deus sempre haverá uma saída. Porque nós somos valorosos diante de Deus. E para concluir, um dos salmos que eu mais amo na Bíblia, eu gosto muito de toda a palavra dele, mas Salmo 113, olha comigo, Salmo 113, para a gente terminar, Salmo 113, Salmo 113, vamos ler a partir do versículo 1, o salmista começa, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para os assentar ao lado dos príncipes. Sim, os príncipes do seu povo. Olha, Deus pega o desvalido. Sabe o que é o desvalido? O significado de uma pessoa sem valor. Uma pessoa sem valor algum. Deus pega essas pessoas e lava-os com o sangue de Cristo, e purifica, e coloca no corpo de Cristo, e coloca dentro dele o Espírito Santo, sela com o Espírito Santo. Deus faz ela uma nova criatura, Deus pega ele, e foi isso que Deus fez conosco, nos tirou do lixo, deste mundo e nos colocou em família, somos lavados, somos purificados, temos a garantia de vida eterna, estamos caminhando aqui com os olhos na eternidade, porque essa é a promessa de Deus. Não pare de caminhar com Deus, ande de fé em fé, temos um grande valor diante de Deus, temos um valor imensurável diante de Deus. Olha, Deus está trabalhando, Ele está nos capacitando, Ele nos fortalece, Ele pega um vaso de barro todo quebrado de Jeremias 18 e faz um vaso novo para aproveitamento. Às vezes nos sentimos negativamente e nós precisamos, nesse momento, parar o que estamos fazendo. No momento que você se avalia negativamente ou avalia o outro negativamente, primeiro ponto, pare tudo que você está fazendo. Coloque diante de Deus. Leia a palavra de Deus. Ore, fale com Deus. Confesse, sacode a poeira. Levante a cabeça e siga em frente. Aí você vai começar a ver as coisas diferentes. Você vai ter um discernimento diferente daquelas que você estava. E aí você vai andar com fé. Uma fé que agrade a Deus. Uma fé que faz abalar os céus. Uma fé que pode mover vidas, mudar corações.
pela graça. Então, Deus pegou as coisas loucas do mundo, primeiro versículo hoje. Aquelas que não são, para envergonhar as que são. Não sinta desprezado. Deus pegou as humildes e fez delas canais de bênçãos. Seja uma bênção na mão de Deus. Levante a cabeça. Veja o que para trás ficou e avance para o que está diante de você. Deus está trabalhando hoje na sua vida, na nossa vida e nessa igreja. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E aquilo que Deus tem para nós, ninguém poderá tirar. O inimigo não poderá nos anular. Porque nós estamos andando por fé. Uma fé que agrade a Deus. Lembra de eu? Deus pode usar qualquer um de nós. Deus pode usar a sua vida nessa semana para mudar outras vidas. Ou para tocar em outras vidas. Ou para resolver um grande problema na sua vida ou na vida de outros. Deus pode. Deus ama usar seus filhos para a sua glória. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Seja ativo. Não viva introspectivo. Não seja uma avestruz essa semana. Não seja uma avestruz essa semana. Não esconda na sua, como fala? Sua cabeça num monte de terra. Na sua casa, não puxa a cabeça para dentro do seu corpo. Também, né? Não ponha sua cabeça dentro do seu corpo, no sentido de ficar introspectivo. Não dá, não vai dar, eu vou fazer. Eu posso, Deus pode, vou em frente. No meu Deus eu faço a diferença. Vamos resolver o que está pendente? Com Deus nós podemos muito mais. Amém? Não seja avestruz. Seja um grande leão. Como leão. Guerreiro. Porque o nosso general é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo. Amém? Por favor, nossas cabeças fechando nossas olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por sua palavra, que nos alimenta, que alimenta a nossa fé. Obrigado por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu amor. Pai, em nome de Jesus, estenda as suas mãos sobre esse corpo local, sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na fidelidade do nosso Deus e sabemos que com o nosso Deus nós podemos muito mais. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor será a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Abençoe a volta para casa e que possamos ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha um grande dia, uma grande semana em nome de Jesus.